Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Continuando a nossa leitura da Bíblia, Números a partir do versículo 17. Amém? Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a vós. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá? Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel e a todos os seus príncipes, deram-lhe cada um uma vara. Para cada príncipe uma vara, segundo as casas de seus pais, 12 varas. E a vara de Arão estava entre as deles. E Moisés pôs as varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores e brotara renovos, e dara amêndoas. Então Moisés tirou todas as varas de diante do Senhor e todos os filhos de Israel. E eles ouviram, e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: Torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: Eis aqui, nós expiramos, perecemos, nós todos perecemos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Seremos, pois, todos consumidos? Capítulo 18. Então disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos e a casa de teu pai contigo levareis sobre vós a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo levareis sobre vós a iniquidade do vosso sacerdócio. E também farás chegar contigo a teus irmãos a tribo de Levi, a tribo de teu pai, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Mas tu e teus filhos contigo estareis perante a tenda do testemunho. Eles cumprirão as suas ordens e terão o encargo de toda a tenda, mas não se chegarão aos utensílios dos santuários, nem ao altar, para que não morram, tanto eles como vós. Mas se juntarão a ti e farão o serviço da tenda da congregação em todo o ministério da tenda, e o estranho não se chegará a vós. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e o serviço do altar, para que não haja outra vez furor sobre os filhos de Israel. E eu, eis que tenho tomado os vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel, são dados a vós em dádiva pelo Senhor, para que sirvam ao ministério da tenda da congregação. Mas tu e teus filhos contigo cumprireis o vosso sacerdócio, no tocante a tudo o que é do altar, e a tudo o que está dentro do véu. Nisso servireis. Eu vos tenho dado a vosso sacerdócio em dádiva ministerial, e o estranho que se chegar morrerá. Disse mais o Senhor a Arão: Eis que eu te tenho dado a guarda das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas dos filhos de Israel. Por causa da unção, as tenho dado a ti e a teus filhos por estatuto perpétuo. Isto terás das coisas santíssimas do fogo, todas as suas ofertas, com todas as suas ofertas de alimentos, e com todas as suas expiações pelo pecado, e com todas as suas expiações pela culpa que me apresentarão, serão coisas santíssimas para ti e para teus filhos. No lugar santíssimo as comerás, todo o homem a comerá, santas serão para ti. Também isto será teu, a oferta alçada dos teus dons, com todas as ofertas movidas dos filhos de Israel, a ti, a teus filhos e a tuas filhas contigo. E tenho dado por estatuto perpétuo: todo o que estiver limpo na tua casa delas comerá. Todo o melhor do azeite, todo o melhor do mosto e do grão, as suas primícias que derem ao Senhor, as tenho dado a ti. Os primeiros frutos de tudo que houver na terra que trouxerem ao Senhor serão teus. Todo o que estiver limpo na tua casa os comerá. Toda coisa consagrada em Israel será tua. Tudo que abrir a madre e toda a carne que trouxerem ao Senhor, tanto de homens como de animais, será teu. Porém os primogênitos dos homens resgatarás, também os primogênitos dos animais imundos resgatarás. Os que deles se houverem de resgatar, resgatarás. Da idade de 1 mês
segundo a tua avaliação, por 5 ciclos de dinheiro, segundo o ciclo do santuário, que é 20 geras. Mas o primogênito da vaca, o primogênito da ovelha, ou o primogênito da cabra, não resgatarás, santos são. Teu sangue aspergirás sobre o altar, e a sua gordura queimarás em oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. E a carne deles será tua, assim como o peito da oferta de movimento e o ombro direito serão teus. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, tenho dado a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. Aliança perpétua de sal perante o Senhor é para ti e para a tua descendência contigo. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte, a tua herança no meio dos filhos de Israel. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executo, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: também falarás aos levitas e diz-lhes-ás: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. E contar-se-vos-á a vossa oferta alçada como o grão da eira, e como plenitude do lagar. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todo o vosso dízimos, que recebereis dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada ao Senhor, a Arão o sacerdote. De todas as vossas dádivas oferecereis toda a oferta alçada ao Senhor, do Senhor, de tudo melhor deles a sua santa parte. Dir-lhes-á, pois, quando oferecerdes o melhor deles como novidade na eira e como novidade no lagar, se contará aos levitas. E comereis em todo lugar, vós e vossas famílias, porque vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação. Assim não levareis sobre vós o pecado, quando deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Capítulo 19. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: dize aos filhos de Israel que tragam uma novilha ruiva, que não tenha defeito e sobre a qual não tenha sido posto jugo. E a dareis a Eleazar, o sacerdote, e ele a tirará para fora do arraial, e degolar-se-á diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o seu dedo, e dele aspergirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a novilha perante os seus olhos, e o seu couro, a sua carne e o seu sangue com o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro, e sopo e carmesim, e os lançará no meio do fogo que queima a novilha. Então o sacerdote lavará suas vestes e banhará sua carne na água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. Também o que a queimou lavará suas vestes com água, em água banhará sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da novilha e a porá fora do arraial, num lugar limpo, e ficará ela guardada para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, expiação é. E o que apanhou a cinza da novilha lavará suas vestes, e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel, e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. E aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem imundo, será 7 dias. Ao 3º dia se purificará com aquela água, e ao 7º dia será limpo. Mas se ao 3º dia não se purificar, será limpo ao 7º dia. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, e não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. E aquela pessoa será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi aspergida sobre ele. Imundo será, esta nele ainda a sua imundície. Esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar naquela tenda
e todo aquele que nela estiver será imundo 7 dias. Também todo o vaso aberto sobre o qual não houver pano atado será imundo. E todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Para o imundo, pois, tomarão a cinza da queima da expiação, e sobre ela colocarão água corrente num vaso. E um homem limpo tomará esopo e molhará naquela água, e aspergirá sobre aquela tenda, e sobre todos os móveis, e sobre as pessoas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou em alguém que foi morto, ou que faleceu, ou numa sepultura. E o limpo ao terceiro e 7º dia aspergirá sobre o imundo, e ao 7º dia o purificará, e lavará suas vestes, e se banhará na água, e à tarde será limpo. Porém o homem que for imundo e se não purificar, a tal alma do meio da congregação será extirpada, porquanto contaminou o santuário do Senhor. A água de separação sobre ele não foi aspergida, imundo é. Isto lhe será por estatuto perpétuo. E o que aspergir a água da separação, lavará suas vestes, e o que tocar a água da separação será imundo até a tarde. E tudo o que tocar o imundo também será imundo, e a pessoa que o tocar será imunda até a tarde. Amém, meus irmãos? Então essa é a leitura de hoje da Bíblia, para a glória e honra do nosso Deus, e até amanhã.